Olá, senhoras e senhores. Agora às 11h33, um número sagrado para nós. Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu quero compartilhar com vocês como eu cheguei à conclusão de que Pedro é o diabo, Pedro é a serpente, Pedro é Satanás. Lembra quando João disse que a antiga serpente era Satanás, era o diabo? Então, João em Apocalipse, quando faz aquela revelação, porque Apocalipse é revelação, ele está revelando que na época dele, o diabo a quem ele se referia era Pedro, era, era Pedro, que era o Satanás, que era o diabo, que era a serpente. Por que eu digo isso? Lá no capítulo 13 de João, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos para dar uma lição de humildade para eles, ensinar para eles que eles são menores no reino do céu, por isso devem servir uns aos outros, né? Seguindo o exemplo dele. Então, ele vai dizer o seguinte, olha só, na última ceia, tá? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, isso em João capítulo 13, ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, quando ele diz que vai passar desse mundo para o mundo do Pai, isso não significa uma morte literal, significa apenas uma forma, uma mudança de regime, de reino, certo? Porque quando ele está perto da mulher samaritana, a mulher samaritana reconhece ele como profeta, a mulher diz assim, vocês dizem que a gente tem que adorar no templo, mas nós adoramos no monte, então aonde nós devemos adorar? Aí Jesus vai dizer para ela, vai chegar a hora, já chegou que vocês não adorarão nem no templo nem no monte, vocês adorarão em espírito. Ou seja, ele estava trazendo uma nova religião onde as pessoas iriam passar a adorar, fazer as suas orações dentro do seu próprio quarto. Certo? Então, por isso que ele dizia que não era desse mundo. Por quê? Porque o reino dele era completamente do reino, diferente do reino dos judeus e dos próprios profetas, né? Que uns adoravam no monte, outros adoravam no templo. Mas no reino de Jesus, eles iriam adorar em espírito, dentro do próprio quarto, a porta fechada, como ele pediu para os discípulos dele fazer justiça em segredo, em silêncio, né? Mas olha só que interessante, como eu cheguei à conclusão de que Pedro é o diabo, Pedro é a serpente, Pedro é Satanás, segundo João. Porque o versículo 2 do capítulo 13 de João vai dizer assim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então, o que o autor está querendo dizer aqui, senhoras e senhores? O autor está querendo dizer que Jesus tinha os discípulos todos selecionados, que estavam na ceia com ele, e nessa ceia com os discípulos, né, estava o diabo, e o diabo estava posto no coração de Judas que ele traísse Jesus, porque Jesus vinha de Deus e voltava para Deus e que Deus confiava tudo nele. Então João está basicamente falando, senhoras e senhores, que o diabo estava sentado na mesa, ceando, junto com Jesus e os discípulos, e era o diabo que estava convencendo Judas a trair Jesus. Se João diz que o diabo, a serpente e Satanás são a mesma coisa, ele está querendo dizer então que quando Jesus chamou Pedro de Satanás, o Satanás, que é o diabo, que é a serpente, que está agora na ceia com eles, era quem estava colocando Judas contra Jesus. Então, ou seja, se Jesus chama João de Satanás, chama Pedro de Satanás, diz que ele é pedra de tropeço, e ao mesmo tempo João diz que o diabo, que também é Satanás e a serpente, estava reunido com eles na ceia, quando Jesus colocou eles para cear, João está querendo dizer que quem estava na ceia ali era o Satanás, era o diabo, era a serpente, e esse diabo, Satanás e serpente era Pedro. E esse Pedro, que era discípulo de Jesus, estava convencendo Judas Iscariote a trair Jesus, até porque o discurso de Jesus é diferente do de Pedro. Enquanto Pedro defende que as pessoas se sujeitem às autoridades, Jesus vem para questionar as autoridades. Enquanto Pedro diz que vem para morrer por Jesus, Jesus diz, você não vai morrer por mim, você vai negar, né? Inclusive negou que conhecia Jesus, certo? Então, olha só que interessante, senhoras e senhores. Jesus vai dizer para eles que estão lavando o pé deles para que eles tenham parte com ele, mas olha só que interessante. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre vos laveis os pés, e também vós deveis lavar os pés dos outros, porque eu vos dei exemplo,
para que, como eu vos fiz, façais vos também. Então Jesus lava os pés dos discípulos para dar uma lição de humildade para eles, porque eles ficavam numa briga interna para saber quem que era o maior no reino dos céus. Então Jesus dizia para eles: não, o maior no reino dos céus aqui é aquele que servir. Então você quer ser o maior no reino do céu aqui, você vai ser aquele que vai lavar o pé do seu irmão, certo? Então, como ele era mestre, estava dando esse exemplo, eles deveriam seguir ele, certo? Porque eles eram menores no reino dos céus, no reino de Jesus, né? Aí ele vai dizer: em verdade vos digo que se o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Então ele está dizendo: eu não sou maior do que o meu Deus, e vocês também não é maior do que eu, porque Deus me enviou e eu não sou maior do que ele, e eu estou enviando vocês não são maiores do que eu. Ele vai dizer: ora, olha o detalhe. Ora, sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou-se contra mim o calcanhar. Então Jesus vai dizer o seguinte para os discípulos dele: eu estou lavando o pé de vocês para dar para vocês uma lição e um exemplo de humildade, mas também tem outro motivo de eu estar lavando o pé de vocês. Eu estou lavando o pé de vocês para que se cumpra as escrituras. E o que quer dizer as escrituras? Aquele que come do meu pão levanta contra mim o calcanhar. Então ele está dizendo que está lavando os pés dos discípulos, porque os discípulos vão comer do pão dele e vão levantar contra ele o calcanhar. E ele está fazendo isso para que se cumpra as escrituras. Justamente por quê? Porque as escrituras em Gênesis vai dizer que depois que Adão e Eva pecou, Deus colocou inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, dizendo que a descendência da mulher iria ter o calcanhar picado pela serpente, mas ela iria pisar sobre a cabeça da serpente. Como a água era usada para um ritual de purificação, de limpeza, Jesus estava querendo dizer para os discípulos dele o seguinte: eu estou lavando o pé de vocês. Por quê? Porque vocês são contra mim. Vocês estão comendo do meu pão e vocês estão levantando o calcanhar contra mim. Por quê? Porque vocês são meus inimigos, como dizia a Escritura. Ou seja, vocês vão pisar, vocês vão picar o meu calcanhar, me trair, negar que me conhecia, quando eu precisava do testemunho de vocês que eu vinha cumprir a lei, certo? E o fato de vocês terem me negado, vocês terem me traído, vocês vão sentar na mesa comigo, vocês vão comer do meu pão, e aquele que comer do meu pão vai levantar o calcanhar contra mim. E esse é um dos motivos de eu estar lavando o pé de vocês. Não só para mostrar que vocês têm que ser humildes, mas também para mostrar para vocês que vocês são traidores. Certo? Porque vocês comem do meu pão, mas vocês levantam o calcanhar contra mim. Seja me negando, dizendo que nunca me conheceu, como Pedro fez. Seja me pregando como ira vindoura, como João fazia enquanto Jesus vinha pregar o perdão, a misericórdia. Ou seja, como Judas, entregando as autoridades. Porque Pedro também era uma pedra de tropeço para Jesus, como eu disse, né? Jesus queria combater as autoridades corruptas, Pedro queria que as pessoas aceitassem a corrupção das autoridades, porque era a vontade de Deus, né? Então, olha só que interessante. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus e em espírito afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele mais amava. Esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Então, o que está acontecendo aqui, né? Jesus fica angustiado, dizendo que um vai trair ele. Aí Pedro, que está lá, que é o Satanás, que também é um traidor, né? Porque nega Jesus. Judas traiu entregando Jesus. Pedro traiu negando que conhecia ele, né? Porque era para ser testemunho dele. Então ele vai dizer assim: Jesus estava angustiado porque alguém iria trair ele, mas os discípulos não sabiam a quem ele se referia. Então Pedro chegou perto de um discípulo de Jesus a quem ele mais amava, que era quem? Judas. Ou seja, Judas amou quem traiu ele, e disse para Judas assim: pergunta a Jesus quem que é, a quem ele está falando. Aí o texto vai dizer que Judas estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus, na maior hipocrisia, perguntando para Jesus quem era que iria trair ele. Jesus diz: aquele que eu dei o pão molhado para ele é aquele que vai me trair. Aí ele pega e deu o pão para Judas, certo? Aí olha só o que vai acontecer. E após Judas ter dado um bocado, ou seja, ter mordido o pão, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faz-o depressa. Ou seja, o texto vai dizer que Pedro então entrou aqui a entrar em confusão, partiu para cima de Judas Iscariote.
Porque Pedro aqui é o Satanás, Pedro aqui é o diabo, certo? Então, o texto vai dizer que após um bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Entrou em quem? Em Judas. O quê? Por quê? Porque poderia ser Pedro de fato. Porque se Pedro dizia que não iria trair Jesus, que iria dar a vida por Jesus, que amava Jesus, ao ver Jesus se referindo a Judas como traidor, certamente ele iria entrar em Judas, iria partir para cima de Judas, embora ele fosse hipócrita, né? Porque ele chegou a negar Jesus dizendo que não conhecia ele, né? Então Jesus vai dizer para Pedro que é o Satanás, é o diabo, o que você tiver de fazer, faz depressa, né? Nenhum, porém, do que estavam à mesa percebeu a fim do que, porque ele dissera isso, né? Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse algumas coisas aos pobres. Então os discípulos achavam que ele estava falando com Judas, chamando Judas de diabo, ou seja, o que tiver a fazer, faz agora. Mas na verdade ele estava falando com quem? Com Pedro. Porque o próprio João vai dizer que o Satanás, ele é a serpente, ele é o diabo, e Jesus chamava Pedro de Satanás, porque Pedro tentava impedir as obras de Jesus, né? Ele dizia que Pedro era a peça de tropeço para ele inclusive dizia que aqueles que fossem pedra de tropeço para os pequeninos deles, seria melhor que se amarrasse uma corda no pescoço e se jogasse no fundo do mar, porque era traidor, né? Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então Judas, tendo comido um pedaço do pão, saiu logo, partiu, picou a mula e foi embora, né? Então, senhoras e senhores, você vê que Jesus, né, ele basicamente ele vinha trazer uma nova religião, embora ele dissesse que vinha cumprir a lei, porque ele se fazia passar pelo próprio Deus como os governantes do Egito, né? E isso incomodava o povo, né? Tanto que os discípulos dele chegam a perguntar para ele, Senhor, nos mostra quem é o Pai e nos basta. Aí Jesus vai falar para ele, como assim você pede para me te mostrar quem é o Pai, você não está me vendo? Quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou nele, ele está em mim. Ou seja, ele se fazia ser o próprio Deus. Por isso que ele é condenado pelas autoridades por se fazer ser o próprio Deus, né? Então, senhoras e senhores, ele também, de uma certa forma, ele era traidor do povo. Mesmo que ele era considerado o grande mestre, o grande master, né? Por quê? Porque ele prometia para os discípulos dele que ia dar 12 tronos para os discípulos dele. Não deu 12 tronos para os discípulos dele. Nada que ele cumpriu para os discípulos dele, ele pôde cumprir. Nada que ele prometeu, ele pôde cumprir, né? Então, ou seja, ele, de uma certa forma, ele era contra as escrituras, contra os profetas. Por quê? Porque o profeta dizia que tinha que adorar no templo, não em espírito, não dentro do quarto. A oferta de sacrifício, tudo no templo, certo? Ele não poderia seguir os que os profetas diziam, porque ele disse que não vinha revogar os que os profetas vinham dito, mas na verdade estava revogando quando aceitava o título de rei. Porque o próprio Deus, através de Samuel, disse que se livrar de um juiz corrupto não ia fazer com que eles se livrassem da corrupção, preferindo o rei. Porque o rei ia fazer um roubo legalizado sobre eles. O juiz era corrupto, tal, tinha envolvimento com coisas erradas, venda de sentença, etc e tal. Mas se eles tivessem o rei teria direito às terras deles, às riquezas dele, aos filhos dele. Então eles queriam um rei para lutar na batalha deles, mas quem seria pego para lutar nas batalhas deles seriam os filhos deles, né? Ou seja, se eles tivessem um mínimo de inteligência, eles iam pensar, já que o rei, para ganhar nossas batalhas, vai usar nossos filhos no exército, é melhor a gente não querer rei mesmo, né? E continuar usando nossos filhos para lutar nas nossas batalhas, né? Então, se Jesus vinha cumprir e não revogar o que os profetas falaram, a última coisa que ele queria ser é ser rei dos judeus, né? Até porque essa comunidade judaica aqui de Gênesis é uma comunidade que tinha como autoridade maior o profeta, tanto que as leis ela vem não através do juiz, não através de um rei, mas através de um profeta, como Moisés, por exemplo. Então, substituir o profeta ou o juiz por rei é trocar 6 por meia dúzia, certo? Então, senhoras e senhores, não funcionou, né? Porque o reino de Jesus realmente não tinha como ele continuar existindo, porque era um reino onde um queria ser mais do que o outro, era um reino de mentiras, hipocrisia, né? Então, eu acredito que se João disse que Satanás, a serpente e o diabo são a mesma coisa basicamente, e Jesus chama, segundo Mateus, Jesus chama, segundo Mateus, Pedro de Satanás, quer dizer então que quem estava convencendo Judas a trair
Jesus era o próprio Pedro que dizia que amava ele e que ia dar a vida por ele. Por quê? Porque o texto vai dizer que quem estava soprando no ouvido de Judas para que Judas traísse Jesus, entregasse Jesus, era Satanás. E João vai dizer que Satanás, o diabo e a serpente é a mesma coisa. E Jesus chama Pedro de Satanás. Até porque faz todo sentido ele convencer Judas a entregar Jesus, porque ele era completamente ao contrário do que tudo que Jesus dizia. Jesus vinha combater as autoridades corruptas e Pedro estava lá ensinando que as pessoas tinham que submeter as autoridades corruptas, porque Deus que colocou elas lá, seja elas boas ou ruins. Então, ou seja, era completamente contra Jesus, né? E Jesus, por outro lado, também mentia. Por quê? Porque ter um rei não ia mudar a solução deles, não ia mudar a vida deles. Ia continuar vivendo corrupção do mesmo jeito.